E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu gostaria de conversar com vocês, gente, sobre conflitos de interesses. Vamos abordar um pouquinho o que é isso, tá? E quais conflitos de interesse você aí pode acabar tendo e declarando na hora de submeter seu artigo em uma revista. Então, bora lá! Conflitos de interesses aparecem principalmente quando a gente está no processo de submissão do nosso artigo científico numa revista. Normalmente as revistas elas pedem que nós autores coloquemos lá em alguma parte, né, seja no processo de submissão lá na plataforma, seja no documento do artigo, que a gente coloque se nós temos algum conflito de interesse ao realizar aquela pesquisa, tá? E aqui, gente, eu decidi, porque essa é uma dúvida que algumas pessoas vêm me perguntar lá no direct, principalmente, porque ela vai aparecer justamente nessa hora importante de submeter o artigo científico, né? É uma coisa que ninguém pensa a respeito e muitas vezes a gente não é orientado sobre isso e às vezes a gente só simplesmente coloca que não tem nenhum conflito de interesse sem pensar realmente no que significa isso, né, gente? E assim, a gente tem principalmente nessa parte, nessa exigência dos conflitos de interesse na submissão da revista, mas também há casos onde a gente vai submeter, sei lá, um projeto de pesquisa pra gente tentar conseguir algum financiamento em pesquisa, e aí eles pedem também essa declaração, né, e pra gente detalhar um pouquinho ou dizer quais são os conflitos de interesse ali envolvidos. Então nesse vídeo eu quero que você entenda aqui para valer, afinal, o que são esses conflitos de interesse. Então, gente, pra gente começar entendendo o que seria um conflito de interesse, né, de acordo com o que a literatura científica diz, eu quero falar para vocês qual é a definição bem reconhecida, né, que é a que Thomson deu lá em 1993 e é muito utilizado pelos artigos científicos. Ele diz o seguinte, gente, que conflito de interesse é um conjunto de condições nas quais o julgamento de um profissional a respeito de um interesse primário tende a ser influenciado indevidamente por um interesse secundário. Ou seja, é uma pessoa que tem um interesse primário, certo? Só que ocorre o conflito de interesse quando esse interesse primário é influenciado por um interesse secundário. Ou essa pessoa acaba priorizando o interesse secundário ao invés do interesse primário. Tá, Camila, mas o que isso significa, né? Gente, a primeira coisa que vocês têm que entender é que conflito de interesses, né? Quando a gente fala em interesses, a gente tem os interesses sociais, interesses econômicos, interesses científicos, interesses pessoais, interesses religiosos, políticos. Então a gente tem diferentes áreas onde esses conflitos de interesses podem ocorrer. E aqui eu quero dar um exemplo para vocês bem simples, né, e bem concorrente, bem comum que pode acabar acontecendo, né? Por exemplo, um caso de conflito de interesse na assistência e ensino. Vamos lá. Você está lá no hospital universitário, você tem os professores e você tem os alunos que estão estagiando naquele hospital universitário. Então, no hospital universitário nós temos o paciente, né, que está ali internado e o seu primeiro interesse, o seu interesse principal é ser atendido adequadamente, né, com uma assistência integralizada e tudo mais. O interesse principal do professor e desses alunos também deve ser atender adequadamente a esse paciente. Então, ambos os interesses ali estão convergindo, né, para que ocorra uma assistência adequada. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, a gente tem que considerar que os profissionais de saúde que estão ali no hospital universitário, eles têm um duplo papel, né? Eles têm um papel assistencial, mas eles também têm um papel educativo. E aí, gente, há um conflito de interesses quando a gente acaba priorizando esse papel educativo ao invés de atender adequadamente ao paciente. Quando isso pode acontecer? Quando o paciente, por exemplo, tem um diagnóstico único, um diagnóstico singular, interessante, que seria interessante para realizar uma pesquisa ou para mostrar para alguns estudantes em específicos, e o profissional acaba prolongando a internação desse paciente no hospital universitário, né, para esse fim. Então ali ele não está pensando numa assistência mais adequada para aquele paciente, ele está priorizando essa questão educativa. Aí a gente tem um conflito de interesses, sem falar no conflito de interesses do profissional de saúde
com o hospital, né? Que acaba gerando mais custos para o hospital de internação, prolongando a internação daquele paciente. Então, esse é um exemplo prático, tá? Para vocês irem entendendo um pouquinho mais sobre essa questão de conflito de interesse. Então, além da gente ter esses diversos tipos de áreas, gente, onde os conflitos de interesses podem acontecer, também podem variar para quem é esse conflito de interesse, né? Como vocês observaram nesse exemplo. O conflito de interesse pode ser com uma pessoa, né? Nesse exemplo que eu dei para vocês foi com um paciente, como pode ser com uma instituição, como por exemplo nesse caso do hospital. Então, o que as revistas querem saber quando elas perguntam para você sobre o conflito de interesses, né? Ou alguma organização pergunta para você sobre esse conflito de interesse? Elas querem saber se teve alguma coisa ali, algum fator que acabou interferindo na apresentação completa e objetiva daquele artigo científico para aquela revista. Eles querem saber se tem alguma coisa que pode interferir no processo de revisão por pares deles, né? Então, no processo de peer reviewed ou no processo de decisões editoriais sobre aquele artigo. Então, falando especificamente de pesquisa científica, gente, essa declaração que a gente dá do conflito de interesse, né, principalmente quando a gente nega que há conflito de interesse, a gente está dizendo para a revista que aquela nossa publicação, ela é uma publicação bem objetiva, é uma publicação honesta e é uma publicação que não teve seus dados influenciados, que não teve os seus resultados influenciados por nenhum fator externo, seja econômico ou seja político. Então a gente está dizendo que não houve má conduta ali na produção daquele artigo científico, né? Por exemplo, alguns pesquisadores podem acabar influenciando nos dados ou manuseando resultados, né, para eles ficarem resultados desejáveis, digamos assim, resultados positivos, por exemplo, por causa de, sei lá, incentivos financeiros, né, o que pode acabar acontecendo. Então, por exemplo, né, há casos já registrados na literatura onde o pesquisador ele não divulgou os resultados de uma pesquisa por interesses ideológicos ou alegando ser razão de Estado. Outro caso, né, que é relativamente comum de acontecer é quando uma empresa, né, uma instituição com fins lucrativos financia uma pesquisa e espera que aquela pesquisa dê algum resultado positivo. Isso é caráter de conflito de interesses. Principalmente quando a gente omite, né, seja na publicação do artigo científico, ou seja na apresentação em um evento científico daquele trabalho, que houve patrocínio de uma empresa privada. Então, havendo esse patrocínio, esse incentivo financeiro, é preciso ser relatado no conflito de interesse. E aí, gente, a gente vê até casos aí onde essas empresas, né, quando fazem esse contrato com os pesquisadores, né, para financiar determinada pesquisa, o contrato pode ter cláusulas para não divulgação de resultados caso eles venham a ser negativos, né, ou prorrogar a divulgação desses resultados, né, para não dar impacto para o mercado, enfim. Essas coisas podem acontecer. Outro caso de conflito de interesse que eu posso exemplificar para vocês na pesquisa científica em si, gente, na realização dela, é a questão do conflito de interesse econômico na hora de escolher a nossa amostra, os participantes do nosso estudo. Quando, ao escolher os participantes do nosso estudo, a gente der alguma gratificação, algum incentivo financeiro para aquela pessoa participar do nosso estudo, a pessoa que está participando do nosso estudo pode acabar enviesando as respostas delas, né? Elas acabarem respondendo aquilo que os pesquisadores querem ouvir porque elas estão recebendo esse incentivo financeiro, essa gratificação. Só para vocês terem uma ideia da dimensão disso, já tem constatado na literatura científica casos onde os participantes, eles mentiam, eles inventavam uma resposta, né? Porque eles achavam que era aquilo que o pesquisador gostaria de ouvir, só para essas pessoas não serem excluídas da amostra do estudo e continuarem recebendo um incentivo financeiro. Um desses exemplos práticos que estão publicados na literatura é uma revisão sistemática da Cochrane, publicada por Nielsen, eu não sei como é que chama o nome deles, me perdoem. Vou deixar esse artigo na descrição do vídeo para vocês, que foi publicado em 2003. Gente, nesse estudo eles analisaram 370 ensaios clínicos randomizados, né? E aí, ao analisar essa associação entre incentivo financeiro
e as conclusões dos estudos, né, desses ensaios clínicos, eles verificaram, né, que isso acabava interferindo nos resultados gerais daqueles estudos e que isso poderia ser devido a esses conflitos de interesses. Então, gente, se a pesquisa ela é financiada por uma empresa, por exemplo, deve ser feita uma declaração pública. Essa declaração que eles pedem de que os resultados eles não foram influenciados devido a esse incentivo financeiro ou esse vínculo com a empresa. Então, essa forma é tanto para que a gente mantenha o código de conduta, né, as boas práticas no desenvolvimento de artigos científicos, como também reconhecer, né, a participação da empresa, a colaboração da empresa na elaboração daquele estudo científico. E aí, gente, a revista PLOS ONE, uma revista super reconhecida internacionalmente, né, com grande fator de impacto e tudo, e grande influência, né, no meio acadêmico, ela tem uma pequena lista bem prática e rápida sobre quais interesses financeiros podem ser declarados nesse momento e também quais interesses não financeiros a gente pode declarar, que eu queria passar rapidamente aqui para vocês, que eu acho que é muito útil para a gente ter uma visualização prática de que interesses são esses, né? Quais são esses conflitos que a gente pode vir a declarar nesse processo de submissão. Então vamos lá, o que a gente pode acabar declarando, gente? Emprego remunerado ou alguma consultoria, né, que esteja envolvida, se os autores são membros do conselho, se houver algum pedido de patente, né, num produto que está sendo desenvolvido naquele artigo científico, incluindo também pedidos individuais, né, ou aqueles pertencentes a uma instituição, como a instituição de ensino, né, que os autores estão vinculados, bolsas de pesquisa, né, de qualquer fonte devem ser declaradas, e também bolsas de viagem, né, e honorários para falar em reuniões e recebimento de presentes também podem ser considerados conflitos de interesses, né, alguns interesses financeiros que podem ser declarados. Interesses não financeiros, né, eles dizem o seguinte: se os autores atuaram como testemunha especializada, se houver participação em algum conselho governamental ou algum outro conselho consultivo, se tem algum relacionamento pago ou não com organizações, né, organismos de financiamento, claro, incluindo organizações não governamentais e tudo mais, participação na organização de lobbies ou advocacia, redação ou consultoria para uma empresa educacional, alguma relação pessoal, né, então amigo, cônjuge, membro da família, algum mentor anterior, adversário, né, eles até falam nessa palavra mesmo, um adversário, com algumas pessoas que estão envolvidas no processo de submissão da revista, tá, ou algum membro do corpo editorial daquela revista, também deve ser declarado. E até mesmo, gente, eles pedem que sejam declarados conflitos pessoais, então interesses políticos, religiosos, ideológicos, algum outro relacionado ao tema do artigo que você está submetendo, né, que poderia vir a ocasionar, né, em alguma interferência na publicação desse processo, né? Então, garantindo que você fez um processo imparcial na hora de escrever o seu artigo científico. E aí, gente, enquanto autor, né, tendo esses conflitos de interesses, né, como é que vocês podem declarar isso? Eles também orientam que os autores eles podem dar nomes de todas as fontes de financiamentos, né, que aquela produção daquela pesquisa recebeu, que podem fazer a descrição detalhada do papel do financiador do projeto, do estudo. Então, qual foi o papel desse financiador durante a coleta, a análise, a interpretação desses dados, na redação do trabalho, né, no processo de decisão da escolha da revista e submissão dessa revista também. Se esse autor faz parte, ou se ele já fez parte do conselho editorial daquela revista, se ele já atuou como revisor naquela revista, ou se eles já fizeram parte, né, de algum comitê, organização que pode acabar beneficiando, né, o avançar do seu artigo durante a decisão editorial daquela revista. Então, minha gente, essa é a questão dos conflitos de interesse. Eu espero que esse vídeo tenha clareado um pouquinho mais a mente de vocês, né, sobre esse assunto e que ele tenha ajudado vocês nesse processo de descrição, de declaração do seu conflito de interesses quando você for submeter o seu artigo científico em revista. Se esse vídeo te ajudou, gente, coloque nos comentários me falando. Aproveita também, dá um gostei nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificações e muito obrigada por assistir. Até mais!